laringologia. Hoje a aula vai ser do Luiz, que vocês já conhecem bem, e ele vai falar para a gente sobre anatomia cervical, traqueostomia, e depois vai falar sobre fisiologia e anatomia da laringe, né, voltado aí principalmente para a fonação, para as cordas vocais. A aula do Dr. Lorenzetti da semana passada, que teve um probleminha de conexão, a gente vai terminar hoje, talvez ao longo aí da aula ou na sequência. Então, como vai ser um dia mais longo, então vamos dar continuidade, pessoal. Obrigado, Luiz, quando você quiser começar. Ok, pessoal. Só um comentário. Na verdade, a gente tentou com vários computadores lá com o Lorenzetti, não deu certo, ele vai ter que deslocar de Sorocaba para cá. Ele vai estar chegando aí por volta de 8h30 para dar a aula dele. Com isso, a gente já vai começando, como a gente combinou com vocês, começar às 7h30. Aí a gente antecipou um pouco minha aula, depois ele inicia a dele, ok? Vamos falar sobre a anatomia cervical. A anatomia cervical é uma anatomia bem complexa, né, que a gente, sabendo bem a anatomia, consegue sacar várias respostas aí da prova e também para o nosso dia a dia é essencial. Então, vamos ver o limite do pescoço, né? Os limites superiores, o limite superior, aqui posterior tem a proeminência occipital, a ponta da mastoide, a borda inferior da mandíbula, e o limite inferior, o processo espinhoso do C7, né, a borda superior da clavícula e o externo. Didaticamente, a anatomia cervical foi dividida em trígonos, né? E essa divisão de trígonos tem como base o esternocleidomastoideo, né? O músculo esternocleidomastoideo, que divide em trígono anterior e o trígono posterior. E esses trígonos, esses triângulos, eles são subdivididos em trígonos, né? Tem o trígono posterior, que é subdividido em occipital e supraclavicular, e o anterior, que é subdividido em 4, submentoniano, ou submental, submandibular, carotídeo e muscular. Vamos falar em cada um deles. Então, o trígono, e tem outros pontos de referências na subdivisão do triângulo anterior. Né? Quais são os pontos de referência? Além da borda anterior do esternocleidomastoideo. O músculo digástrico. O músculo digástrico tem seu ventre posterior e o ventre anterior. Então, tem inervações diferentes, né? O ventre posterior é o facial e o ventre anterior é do trigêmeo, né? E o ocioide e o ramo superior do músculo homoioideu. Então, vamos lá. Aqui, entre os ventres anterior e posterior do digástrico, e o borda inferior da mandíbula está o trígono submandibular, né? Entre o ventre superior do homoioideu, ventre posterior do digástrico e a borda anterior do esternocleido está o trígono carotídeo, né? E entre as bordas anteriores do ventre superior do homoioideu tem o trígono muscular. Aqui, vamos falar sobre o trígono submandibular, né? Quais são os limites, né? O ventre posterior do digástrico e o estilioideu, ambos são inervados pelo nervo facial. O ventre anterior do digástrico, e no assoalho desse trígono tem o músculo milioide, que faz o assoalho da boca, né? E o músculo hioglosso. O músculo milioide é inervado pelo quinto, né? Okay? E aqui o conteúdo, né, do trígono submandibular. Tem a veia, a artéria facial, o ramo marginal da mandíbula, né? Isso aqui é super importante quando você fazer a submandibulectomia, você vai ter que rebater essa veia facial para cima para você proteger o marginal da mandíbula, né? A
mandibular, né, que repousa aqui sobre aqui o músculo milioideu, eu já falei, o íleo grosso. Entre o íleo grosso e o milioideu, passa aqui o nervo hipoglosso, 12º, né, que vai fazer a inervação motora da língua, né. Também aqui a artéria lingual, ok? Aqui também o nervo milioideu, que faz parte do trigêmeo, né? E a artéria milioideia também aqui, que o acompanha. Agora, em relação ao trígono submentoniano, ele se encontra entre os ventres anteriores do digástrico, né? Qual o conteúdo? São algumas veias tributárias e 1 a 2 linfonodos aqui. Já o trígono carotídeo, né, que ele se encontra entre a borda anterior do esternocleidomastoideo, a borda posterior do ventre superior do homeoideu, né, e a borda inferior do ventre posterior do digástrico. O que se contém, né? São os componentes da baía carotídea, né? A carota comum, a subdivisão, que ela subdivide em carota interna e externa no limite superior da cartilagem tireoide, né? E os nervos do forame jugular, o glossofaríngeo, o 10, o vago e o acessório, né? E mais posteriormente a baía carotídea, o hipoglosso. Alguma coisa aí, Felipe, para falar? Oi, Luiz, desculpe interromper. O pessoal está falando que a imagem está um pouco embaçada. Será que você consegue dar uma limpadinha na sua câmera? Será que é isso? A minha imagem está embaçada? Você está parecendo um pouquinho embaçado para nós. Melhorou? Já te falo. Muito pouco, mas pode continuar, então. Vou me aproximar mais. Tudo bem? Melhorou? Porque assim, a câmera está ótima aqui, tá? Deixa eu... Com licença. Melhorou? Alô? Felipe? Ok? Vamos lá, vamos dar prosseguimento à aula, que é uma aula extensa, com muitos detalhes. Outra coisa também, que além, né, do hipoglosso, que realmente vê, ele passa um pouco mais posterior à baía carotídea, e os nervos do forame jugular, né, o hipoglosso tem seu próprio canal, né, na base do crânio, e o forame jugular passa 9, 10 e 11, né? E aí forma a alça cervical, que é composta por uma C3, que são do plexo cervical profundo, né? Que aí essa alça cervical vai inervar os nervos infra-ióideos, ok? E fora isso, né, a veia jugular interna, carota comum, carota externa e interna. Só um detalhe que a gente vai enfatizar bem é que aqui na bifurcação, que é no limite superior na altura do limite superior da cartilagem tireoide, essa bifurcação aqui na carota interna e carota externa, só para enfatizar que a carota interna não emite nenhum ramo cervical, tá? Só intracraniano, ok? Aí, assim, quando há uma divisão, tem o seu primeiro, tem 9 ramos, né, da carota externa, né? O primeiro, na maioria das vezes, a tireoide superior, mas a gente não pode usar como referência, porque a tireoide superior pode ser originária da carota comum, tá? Isso pode ser uma pegadinha. Tireoide superior, a artéria lingual, a artéria
facial, né? Agora, a artéria faríngea ascendente, né? A 4, artéria maxilar, occipital menor, artéria occipital, a auricular posterior, artéria facial transversa e a artéria. Luiz? Alô? Luiz, está me ouvindo? Tudo bem aí? Estou ouvindo bem. Está me ouvindo? Tudo bem. Tá, mas a gente teve uma oscilação, uma perda do sinal. Perdemos alguns segundos, não sei se aconteceu. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem agora. Pois é, deu uma oscilação aqui, parece que foi uma oscilação na internet, mas tá tudo bem agora, não tá? Tá tudo bem. Você estava falando Então, dos tá. ramos. Você estava falando dos Isso. carotídeos. Eu falei até qual ramo. Então, vamos lá. A carótida comum, né, se subdivide em carótida interna e externa. A interna normalmente tem um ramo cervical e a subdivisão é no limite superior da cartilagem tireoide. Há uma emissão de 9 ramos. O primeiro ramo, a artéria tireoide superior, que pode, algumas vezes, originar da carótida comum, tá? Por isso que a gente não pode usar como parâmetro cirúrgico. Então, vamos lá. Artéria tireoide superior, né? Artéria lingual e artéria facial. Artéria faríngea ascendente, artéria occipital, né? Artéria maxilar, artéria auricular posterior, a temporal superficial e a artéria facial transversa. Ok? São esses ramos que são originários da carótida externa. Né? E também aqui tem um tronco tiro cervical, né? Que sai aqui do arco da aorta, né? Que também vai originar aí a artéria tireoide inferior, né? Por isso que não foi citado na subdivisão da carótida externa. Então vamos lá. Tem a drenagem no caso das veias, né? São as 3 principais: a jugular anterior, jugular interna, né? Que passa junto dentro da bainha carotídea, né? E a jugular externa. A jugular interna, durante o trajeto da bainha carotídea, não costuma receber tributárias, mas bem no comecinho da bainha carotídea ela recebe as veias facial, lingual, faríngea, tireoide superior e média, né? E a veia occipital algumas vezes, ok? A veia tireoide inferior, ela vai para a veia braquicefálica, ok? E aí tem a alça cervical. Eu pedi desculpa que na hora que baixou acabou vindo aí essas pequenas dicas aqui na tela superior esquerda, mas é legal que ela também ajuda a vocês estudarem na hora de passar a aula, né? A alça cervical é composta, né? Ela acompanha o nervo hipoglosso, né? Que é composta do plexo cervical profundo, de C1 a C3, né? E tem, ela faz a inervação dos músculos infra-ioideus, né? Que é o homeoide, o externo-ioide e o externo-tireoide. Aqui, só para citar aqui, o tireoideu não é inervado pela alça cervical, mas por fibras do C1, tá bom? Isso aí. E aí tem o trígono muscular. O trígono muscular, que eu já falei, que é limitado pelas bordas anteriores
do ventre superior do Homo ioideu, né? E aí o que compreende? Tem os músculos infra-ióideos, né? A traqueia, a cartilagem tireoide, a tireoide, a glândula tireoide e o esôfago mais posteriormente, ok? Isso que compreende, e alguns linfonodos e a veia jugular anterior. E o triângulo posterior, ele é subdividido em occipital, que fica mais superior, e o supraclavicular, que é pequeno, e ele subdivide aqui pelo ventre inferior do músculo homoioideu. Vamos ver o que tem em cada trígono, né? Quando você quando a fáscia superficial acaba encontrando da fáscia superficial da fáscia profunda, que a gente vai detalhar mais na frente, a gente encontra aqui no trígono posterior os ramos do plexo cervical superficial, né, que faz a inervação da pele do pescoço, né, que aqui no ponto de Erbe, que emerge aqui na parte posterior do esternocleidomastoideo, ele sai aqui o ponto de Erbe, que sai os ramos do plexo cervical superficial, que é o nervo occipital menor, o auricular magno, né, e o nervo transverso do pescoço, que a gente vê. Outro nervo importante que sai aqui é o nervo acessório, que faz a inervação do próprio esternocleidomastoideo e do trapézio também, ok? E aí a fáscia do trígono posterior, né, que é a fáscia profunda. Na hora que sai essa fáscia profunda, que é a fáscia pré-vertebral, que protege todo esse conteúdo aqui, que é o principais, né, que é o plexo braquial profundo, né, que vai fazer a inervação motora, né, do membro superior, a musculatura profunda do pescoço, né, aqui a gente vê o escaleno posterior, médio e anterior, entre eles sai o plexo braquial profundo, né, algumas artérias, a artéria transversa do pescoço, né, e aí aqui, o trígono, né, supraclavicular, né, tem várias estruturas importantes, né, que é o nervo frênico, o tronco simpático, né, o plexo simpático, que quando é lesado faz assim um Horner, né, que é miose, pitose e hidrose, né, ipsilateral, e aqui os nervos motores para a musculatura profunda cervical, ok? Aqui a gente detalha bem que o nervo frênico, né, que vai fazer a inervação motora do diafragma, né? Aqui o nervo laríngeo recorrente, que do lado direito faz a alça aqui na artéria clavicular, do outro lado ela mais abaixo, né, no arco aórtico, e aí faz aqui a volta e sobe no sulco traqueosofágico. Ok? Outra divisão do pescoço bastante didática é a divisão em fáscias cervicais, né? Que a fáscia nada mais é que é um tecido conjuntivo fibroso que envolve os órgãos. Tem a fáscia superficial, né, e a fáscia profunda. A fáscia profunda, ela tem várias subdivisões. Tem a superficial, né, superficial da profunda, a média e superficial, média e profunda. E entre elas também tem subdivisões que a gente vai detalhar bem. Okay. A fáscia superficial, propriamente dita, ela pele subcutâneo, né, da pele do pescoço, por abaixo é a fáscia superficial que ela envolve o platismo, né, envolve todo o platismo, né.
fáscia profunda, tem a fáscia superficial, que ele fala que é o colarinho, né? Essa fáscia superficial da profunda, ela envolve os músculos, né? O músculo esternocleidomastoídeo, né? Envolve o músculo trapézio aqui atrás, né? Ela faz o colarinho, né? Já a fáscia média, né? A camada média da profunda, ela subdivide em lâmina muscular, que envolve os músculos infraioideus, né? Como já falei, o mioideu, esternotireoide, esternioide, né? E tem a fáscia visceral, que é um pouco mais profunda, que tem a fáscia bucofaríngea, que faz o envolvimento dos músculos constritores da faringe, fica bem mais posterior, né? E tem a fáscia pré-traqueal, que ela envolve a glândula tireoide e a traqueia. Ok? Já a fáscia profunda, né, a camada profunda da fáscia profunda, ela subdivide em lâmina alar e pré-vertebral, aqui que a gente vê aqui mais para frente. Então, mais anteriormente aqui, na faringe, tem a bucofaringe, que faz parte da camada média, e tem a alar e a pré-vertebral, são duas camadas que ali na parte posterior da faringe, que pertence à camada profunda, que vai detalhar bem. Já essas fáscias cervicais acabam delimitando espaços cervicais, né? No caso, ali, posterior na faringe, há três espaços. O espaço retrofaríngeo, que é entre as camadas médias, a camada bucofaríngea e a profunda alar, né? Ela vai da base do crânio, como a gente vê aqui, ó, ela vai da base do crânio, né? E desce até T4, né? Onde as lâminas visceral, né, e alar, elas se fundem, né? A bucofaringe e a alar, elas se fundem em fundo de saco. Já o Dandian space fica entre a alar e a pré-vertebral, né? Fica posterior ao espaço retrofaríngeo. E por que chama-se Dandian space? Porque ele vai parte da base do crânio até o mediastino, ou seja, elas não se fundem, as lâminas, elas terminam no mediastino. Uma infecção dissemina para esse espaço, ele vai direto para o mediastino, a mediastinite, e com alta mortalidade. Que a gente vê aqui o espaço, né, retrofaríngeo, entre a bucofaríngea e a alar, o espaço, o Dandian space, que vai direto para o mediastino, e o espaço pré-vertebral, que se compreende entre a lâmina pré-vertebral e os corpos vertebrais. Não possui linfonodos nessa região, e infecções podem ir até o cóccix, porque vai da base do crânio até o cóccix, né? Já aqui tem também o espaço vascular, que é onde compreende a bainha carotídea e seus componentes que a gente falou anteriormente. Aqui a gente vai novamente falar espaço retrofaríngeo, Dandian space e pré-vertebral, são delimitados por essas fáscias. O espaço parafaríngeo, ou também alguns autores chamam de faringo maxilar, ele é um cone invertido. Por que é um cone invertido? Porque tem como base a base do crânio. O cone, como base, é o cone do crânio. E o ápice do cone é o ocioide. Aí tem seus limites, né, do espaço parafaríngeo. Tem a parede lateral da faringe, que é a parte medial, né? A camada superficial da profunda, né? Que ela envolve aqui a parótida, ou seja, aqui é o espaço parafaríngeo, ok? Aqui a parte lateral é a fáscia profunda, a parte medial é a parede lateral da faringe, né? A parte anterior, aqui ó, a parte
anterior é a ráfide mandibular e a parte posterior do espaço parafaríngeo é a face pré-vertebral. Esse espaço parafaríngeo, tem alguns autores que dividem pré-estiloide e pós-estiloide, né? Ele faz essa divisão aqui, ó. Tá aqui o processo estiloide e a ráfide mandibular. Essa divisão aqui, para posterior é o espaço pós-estiloide e para anterior o espaço pré-estiloide, né? Espaço pré-estiloide contém a artéria maxilar interna, o nervo alveolar inferior, o nervo lingual e o nervo auriculotemporal. Todos esses aqui fazem parte do trigêmeo, né? E a porção pós-estiloide, que é também outros autores chamam o espaço vascular, que é os componentes da bainha carotídea, né? Que é a veia jugular interna, a calota interna e os nervos 9, 10 e 11. Então, os espaços mais inferiores são os espaços submandibular, entre o milioide e a pele, que a gente já falou. Os abscessos associados à infecção do terceiro molar inferior vai para esse espaço a partir do primeiro molar, pré-molar, acaba disseminando para o espaço sublingual, tá bom? Por quê? Porque o terceiro molar, aí o terceiro molar, ele passa da linha milioide. Com isso, uma infecção ali do terceiro molar acaba comprometendo o espaço mandibular. O espaço manitoniano, que eu já falei, entre os dois dentes anteriores do digastro. O espaço sublingual, ele fica entre o assoalho da boca e o músculo milioide. Contém o quê? A glândula sublingual e parte da glândula sublingular, porque a glândula sublingular, ela abraça, a gente vai ver aqui, né? E o hipoglosso. Como a gente vai ver aqui, ó, a glândula submandibular, ela abraça, ela tem uma porção mais profunda e uma porção mais especial. Ela abraça o músculo milioide, né? E isso tem parte que ela fica aqui, tem o seu ducto, o nervo lingual, né? E a glândula sublingual, os conteúdos aqui do espaço lingual, né? E também aqui o músculo geniogrosso. Ok? O genioide aqui. E aqui o assoalho é o músculo milioide. Aqui o espaço submentoniano, que é o vêntrice anterior do digastro aqui desse lado direito foi tirado. E tem outros espaços cervicais, como o espaço periamidaliano, que são delimitados pelos pilares anterior e posterior da amígdala. Contém a amígdala palatina e sempre, muitas vezes, é questão de prova, o que contém o assoalho ali do espaço periamidaliano, né? É o músculo constritor da faringe. Espaço temporal, entre as faces temporal e o crânio. Espaço parotídeo, né, que contém a glândula parótida, o nervo facial que passa entre ela, e vaso sanguíneo e alguns linfonodos intraparotídeos. O espaço mastigatório, né, é anterolateral ao parafaríngeo, inferior ao temporal, contém os músculos da mastigação, masseter, pteroglotis medial e lateral, mandíbula, né, o tendão temporal e os vasos e nervos alveolares inferiores. Aqui a gente vê bem, né, o espaço pós-estiloide é o espaço vascular, espaço parafaríngeo, anterior espaço mastigatório que está inferior ao espaço temporal, e o espaço parotídeo, lateral ao espaço parafaríngeo. E o último espaço pré-traqueal ou visceral anterior, né? Vai da cartilagem tireoide até T4, né? Delimitado pela lâmina visceral da camada média da face profunda, né? Que envolve também a traqueia, né? Que é o espaço visceral, o espaço mais anterior, vai até T4. E o que é importante nesses espaços? Porque esses espaços,
são delimitados por fáscias, né? E eles são intercomunicáveis, né? Por exemplo, o espaço temporal, infecção no espaço temporal pode disseminar para o espaço mastigatório e, por sua vez, pode ser por espaço parotídeo e espaço mandibular, parafaríngeo, do parafaríngeo para o dântia, do dântia direto para o mediastino, geralmente mediastinite, ou seja, uma infecção cervical, né, um abscesso, tem que logo ser resolvido porque ele pode drenar para os outros espaços, né? Os linfonodos cervicais, o sistema retículo, né, linfonodal do pescoço é bastante complexo, né? 300 de cada lado. E ele, para cada, tem alguns, tem os linfonodos pré-auriculares, retroauriculares, faciais, e cada conjunto de linfonodos, né, há uma drenagem específica. Aqui, ó, um pré-auricular, drenando infecções ou tumores, couro cabeludo, região frontal e parótida, né, os júgulos de gástricos superiores, cavidade oral, orofaringe, nasofaringe e supraglóide, né, o médio, tireoide, laringe, hipofaringe e esôfago. O que é isso? O que é a importância principal? É a disseminação dos tumores, né? Para você ver a questão, um tumor de língua, onde você vai ver, júgulo gástrico superior, né? E também, aí tem a divisão dos níveis, né? Didaticamente, eles acabaram dividindo os linfonodos cervicais em níveis. Nível 1A, são os submentonianos ali, que tem 1 a 2 linfonodos. Os linfonodos da região 1B, que são os submanibulares, na região, né, do espaço submandibular. E 2, 3 e 4, que fica anterior ao esternocleido mastoídeo, né, que fica vai de um terço superior do esternocleido mastoídeo entre o cilióide e a bifurcação carotídea, né? A bifurcação carotídea fica no limite superior da cartilagem tireoide, né? O 3 da bifurcação carotídea ao encontro da veia jugular interna ao músculo homeoideu, né? São os jugulares médios. E os jugulares inferiores é um terço inferior, né? Encontra os jugulares inferiores, escalenos e supraclaviculares. Já o 5, ele se encontra no trígono posterior, exatamente no trígono posterior, né? Acompanha os linfonodos que acompanham o acessório e a artéria cervical transversa. Já o 6, ele fica inferior, né? Fica entre as carótidas comuns, né? Ali próximo do espaço muscular, ok? Tem os linfonodos pré-laríngeo, pré- e paratraqueais e a cadeia do nervo recorrente, ok? Alguma dúvida? Luiz. Opa! Está me ouvindo, Luiz? Ouvindo bem. Tem uma dúvida, sim, que eu vou passar para você aqui. O Lucimar, ele colocou uma questão de um concurso e eu vou ler rapidamente, tá? Quando estamos diante de um abscesso em espaço profundo, estamos diante de um caso grave e potencialmente letal. Mas um abscesso localizado nos espaços parafaríngeo, retrofaríngeo e pré-vertebral nos preocupa em especial. Por quê? Alternativa A, devido à flora polimicrobiana envolvida, tanto aeróbica quanto anaeróbica. Isso vale para todos os espaços profundos. Ô Felipe, ele colocou aqui, é isso? Isso. Peraí, Isso. deixa eu só dar uma olhada aqui. Grau de obstrução respiratória que rapidamente pode se instalar. Bom, alternativa C, pela possibilidade de atingir o seio cavernoso. Não. Alternativa D, pela pouca resistência à propagação da infecção até o mediastino. Correto. Pela intensa dor, disfagia e trismo. Não. Outros espaços também dão esses sintomas. Eu acho que a alternativa correta é D mesmo, pessoal, porque o retrofaríngeo e o pré-vertebral eles se comunicam diretamente com o mediastino
E o espaço parafaríngeo, como o Luiz falou agora na aula, ele é um espaço-chave, porque ele, embora seja um espaço supraioide, ele serve de via de comunicação do espaço submandibular, do espaço periamidaliano, do espaço mastigatório, do espaço parotídeo, do espaço, de todos esses espaços supraioides, serve de comunicação deles com o retrofaríngeo, com o Danger e com o mediastino. Por isso que a alternativa deles está correta. E outra coisa é que, assim, se o abscesso está no espaço retrofaríngeo, um passo, só basta a camada lá ser rompida para pegar o Danger, e o Danger é comunicação direta com o mediastino, entendeu? Aí, assim, essa é a questão, porque eles são intercomunicáveis, né? Aquele slide responde bem essa questão, hein? Como o Felipe falou. Mais alguma coisa, Felipe? Eu acho que é isso, Luiz. Se quiser começar a próxima aula. Ok. Eu vou... Vamos falar sobre anatomia da laringe. Além da anatomia cervical, a gente vai definir bem a anatomia da laringe, que é uma anatomia bem complexa. A gente deixou uma aula separada para depois falar sobre a fisiologia da voz. Tá? Isso é essencial para a gente entender todo o conteúdo. Né? Então, a laringe é um órgão músculo-cartilaginoso situado na região cervical anterior, que tem como principal função a proteção das vias aéreas. Tá? Essa é a principal. Depois vem respiração e fonação. Né? Porque a proteção das vias aéreas é o essencial para a sobrevivência. Depois, porque senão a questão da alimentação, né? Tem várias consequências, né, a disfagia. Então, a laringe nada mais tem o esqueleto cartilaginoso, membranas fibroelásticas e a musculatura intrínseca e extrínseca. Isso que eu vou explicar bem. O que é a musculatura intrínseca? É a musculatura que tem origem e inserção na própria laringe. Tá? Extrínseca é que tem origem na laringe e inserção em outro lugar. Ok? Então, quais são as cartilagens laríngeas? Tem as cartilagens que são únicas, né, que são a cartilagem tireoide, cricóide, epiglóide. E são as que são duplas, né, que são as cartilagens aritenoides, cartilagens corniculadas ou de Santorini, como os autores falam, e as cuneiformes de Weisberg. Então, vamos lá. Nessa visão anterior, a gente vê aqui o osso hioide, né? Aqui a face anterior aqui da epiglote saindo aqui, né? A gente vai detalhar bem a epiglote na visão posterior, que a gente vê por inteira. Aqui, da ocioide à cartilagem tireoide, você vê a membrana tireoide, ok? A cartilagem tireoide, ela é formada, a junção de duas lâminas, né? Que se junta anteriormente, tem essa cisura anterior, o cono superior, inferior. O inferior vai articular com a cartilagem cricóidea. A cartilagem cricóidea, ela é a única cartilagem que ela é em anel, né? Diferente das 18 a 21 anéis traqueais, né? Que são posteriormente, né, eles não se unem. O anel verdadeiro é a cartilagem cricóide, né? E você vê que aqui anterior tem a membrana, que é a membrana cricotireoidea. Okay? Na visão posterior, a gente vê aqui a epiglote, que é uma cartilagem única em forma de folha, né? Que ela é suspensa. Por que ela é suspensa? São os ligamentos que acabam mantendo ela aí, né, que são os ligamentos grosso epiglótico, tiroepiglótico e areoepiglótico, ok? A gente vai
falar bem dos ligamentos mais na frente. Aí aqui a gente vê a articulação entre o cone inferior da cartilagem tireoide e a porção posterior aqui da cricoide. Você vê que a cartilagem cricoide ela tem uma altura maior na visão posterior do que na visão anterior. E tem na sua borda superior tem uma articulação com as cartilagens aritenoides, que por sua vez, na parte superior da cartilagem aritenoides, tem as cartilagens corniculadas. Aqui não está presente as cartilagens cuneiformes, só aqui as corniculadas, ok? Então, vamos lá. Aqui, na visão lateral, o legal aqui que não foi bem exposto é o ligamento vocal, né? Que se insere aqui, né? Tem sua origem aqui na comissura anterior aqui, na borda interna da cartilagem tireoide, né? E o processo vocal, né? Tem o processo vocal e o processo mais lateral tem um processo muscular, que esse processo ele vai fazer a inserção de vários músculos que faz a movimentação, né, da prega vocal. Aí aqui a gente vê aqui a movimentação da cartilagem aritenoide sobre a cartilagem cricoide, né? E aí aquele, como a gente já falou, né, os ligamentos e membranas da laringe. Tem a membrana tireoide, né, da cartilagem tireoide, o ocioide, que a gente vê a membrana tireoide. Medialmente tem o ligamento tireoide mediano e lateralmente os tireoides laterais. Okay? Aqui foi aqueles ligamentos que eu falei que ele acaba suspendendo, né, a cartilagem epiglótica, que é o ligamento tireoepiglótico, o ligamento ioepiglótico, né, do iole para o epiglótico, e o ligamento dorso-epiglótico. E também ainda tem o ligamento ariepiglótico, né? A membrana quadrangular é importante, que ela vai dos ligamentos ariepiglóticos ao ligamento vestibular. Eu vou mostrar aqui, ó, a membrana quadrangular, tá? Ligamento ariepiglótico, o ligamento vestibular, ou onde localiza a falsa prega vocal, ok? Aí, tem a membrana triangular, ou cônus elástico, da ligamento vestibular a cartilagem cricoide, como a gente dá para ver aqui, ó, o membrana triangular, o cônus elástico. Essas membranas são muito importantes porque elas contêm a disseminação local ali dos tumores. Aí, passando isso aí, já muda o estadiamento, ok? E aí aqui tem os ligamentos tireoaritenoideus, né? Que liga ali a parte da cartilagem tireoide para a cartilagem aritenoides, que é o ligamento vestibular, que vai compor a falsa prega vocal, e é o ligamento vocal, que vai compor a prega vocal verdadeira. A membrana cricotireoidea, a gente já mostrou aqui, ó, cricotireoidea, né? Liga a cartilagem cricoide da cartilagem tireoide. E a gente mostrou. E a musculatura laríngea, né? A musculatura intrínseca, que eu já falei, que é a musculatura que tem inserção e origem na própria laringe, e a musculatura extrínseca, que é músculo digástrico, músculo geneoide, né? Esses músculos aqui, eles vão elevar o osso ióide, né? E também com o estilo ióide e o estilo faríngeo, né? Esses músculos aqui, eles vão elevar o ióide durante a deglutição. Já o músculo externo-tireoide, externo-ióide e homeoide, eles vão baixar, são os infraioideiros, ok? Então, quais são os músculos que contêm a musculatura intrínseca da laringe?
tem o músculo cricotireoideu, o músculo tireoaritenoideu, cricoaritenoideu lateral, interaritenoideu e cricoaritenoideu posterior. Só uma dica, pessoal, vocês vão ver durante a aula que esses músculos são fáceis de decorar porque é origem e inserção. Origem e inserção, o cricotireoide, ele se insere. Tem origem na cricoide e se insere na tireoide. Né? Desses, o único músculo que é inervado por nervo laringeu superior é o músculo cricotireoide. Todos é um nervo laringeu inferior. Vamos lá. O músculo cricotireoideu, como eu já falei, ele se insere, né, na superfície anterolateral da cartilagem cricoide, né? Aqui, ó. E tem uma origem na borda inferior da cartilagem tireoide. Ok? Ele é um tensor, é o principal tensor das pregas vocais, porque na hora que ele faz sua contração, ele alonga, estira e rebaixa as pregas vocais, né? Ele age como um adutor, né? Só que quando as pregas vocais estão aduzidas, né, estão tensas ali, e age ainda mais o CT, ele age como um leve abdutor, tá? Mas é preponderante adutor, fecha as pregas vocais, ok? Na sua ação. Já o músculo tireoaritenoideu, ele se insere aqui na cartilagem tireoide, né? Tem origem na cartilagem tireoide, na borda interna, né? E na cartilagem aritenoide, né? Ele é adutor das pregas vocais, a sua contração ele encurta e rebaixa as pregas vocais. Ele, na hora que ele faz a contração, ele arredonda mais a borda livre, dá mais massa à borda livre da prega vocal e estreita a rima da glote na porção membranosa, nessa porção aqui. A porção cartilaginosa não, ele estreita aqui, ok? O caule, que é o músculo cricoaritenoideu lateral, né? Ele aqui, ó, vai aqui, ó, na borda superior lateral da cartilagem cricoide, né? E o processo muscular da aritenoide. Okay? Ele é um adutor, né? Ele fecha as pregas vocais. Ele medializa e rebaixa os processos vocais, né? Na sua contração. Alonga as pregas vocais, ele afila a borda livre e fecha, no caso aqui, a rima da glote, como a gente vê aqui na sua contração. O músculo interaritenoideu é o único músculo que tem a inervação bilateral, né? Ele tem aqui a origem e inserção da face posterior da aritenoide até o mesmo local da aritenoide oposta. Aqui, ó. Sua contração, ele aduz a prega vocal e fecha a glote cartilaginosa. Não, preferencialmente a cartilaginosa que está aqui. Aqui, o CAP. O CAP é super importante, que ele é o principal abdutor das pregas vocais. Ok? Ele vai da face posterior da cartilagem cricoide até o processo muscular da aritenoide. Sua contração, ele vai fazer que o processo vocal rode lateralmente, abrindo as pregas vocais. Aqui, uma foto interessante, que tem todos os músculos aqui, né? Aqui, ó, o tireoaritenoideu, cricotireoide, o cricoaritenoide lateral, cricoaritenoide posterior e o interaritenoideu, né? Todos numa figura só. Bem interessante. E aí a gente vê a anatomia interna, né, da laringe. Didaticamente, é dividida em supraglótico, glótico e subglótico, né? A supraglótico é da borda superior da epiglote até a borda superior das pregas vocais, verdadeiras, tá? A glote, ela se compreende entre os limites superior e inferior da prega vocal.
verdadeira. Tá? Abaixo da prega vocal verdadeira até o limite inferior da cricoide é o espaço subglótico. A inervação, isso é super importante, pessoal, super importante. A inervação motora é do nervo vago, tá? O nervo vago que emite o nervo laríngeo superior, que tem seu ramo externo do laríngeo superior, inerva o músculo cricotireoide. Okay? Todos os outros músculos que eu falei, intrínsecos, é inervado pelo nervo laríngeo recorrente, okay? Que é do nervo laríngeo inferior. Okay? A inervação sensitiva. A inervação sensitiva é o ramo interno do laríngeo superior. Ele faz a parte superior da laringe, das falsas cordas vocais, toda supraglote e o seio piriforme. Já o nervo laríngeo recorrente, ele faz a inervação sensitiva das pregas vocais verdadeiras e subglote. Okay? Aqui a gente vê, né, logo que sai aqui do forame jugular, ele emite o laríngeo superior. Tem o seu ramo interno, que vai fazer a inervação sensitiva, e o ramo externo, que vai fazer a inervação do músculo cricotireoide. Aí o vago desce aqui, emite o laríngeo inferior, né, que é o recorrente, do lado direito, no arco aórtico do lado direito, na artéria subclávia, né, suco traqueoesofágico, que vai fazer a inervação sensitiva das pregas vocais e subglote e fazer a inervação motora de todos os músculos, exceto o CT. A vascularização, artéria laríngea superior e inferior, né, que são ramos, né, a artéria laríngea superior, que é ramo da artéria tireoide superior, que na maioria das vezes é o primeiro ramo da artéria carótida externa após a divisão. Faz a vascularização dos seios piriformes, superfície medial da membrana quadrangular, até as falsas pregas vocais, né? Faz ali a supraglote. E a artéria laríngea superior é ramo da artéria inferior. Como eu já falei, a artéria inferior é proveniente do tronco tireocervical que emerge da artéria subclávica. Qual é a vascularização dos músculos elitos nas cartilagens aritenoides, músculo da mucosa laríngea adjacente às falsas pregas vocais e o ventrículo laríngeo, né, que é o ventrículo de Burgani. E as veias laríngeas, né, tem a veia laríngea superior, né, que vai drenar para a artéria para a veia superior e média, e a laríngea inferior, que vai para a veia, muitas vezes para a veia tireoide média, mas na maioria para a veia tireoide inferior. Ok? A drenagem linfática, isso é importantíssimo, pessoal, isso muitas vezes cai em prova, né? A drenagem da laringe, linfática da laringe, ela atua como se fosse uma ampulheta, né? É uma forma aqui da ampulheta, que há uma maior drenagem linfática na região da supraglote, praticamente inexiste na área da glote, e na infraglote menos. Só que é o seguinte, tem outra coisa importante. Na região da supraglote, além de ser rica, é bilateral. Na região da subglote, tem menos drenagem, só que é ipsilateral. A supraglote pega mais cadeia jugulodigástica superior e média, né? E a infraglote, cadeia jugulodigástica inferior e ipsilateral. Ok? A histologia da laringe. Tem a mucosa da laringe, que
na sua maioria, é um epitélio respiratório, que é o famoso pseudoestratificado cilíndrico ciliado vibrátil. Na submucosa, na maioria da laringe, é rica em glândulas mucíparas, mais abundante na região do vestíbulo laríngeo, né? No vestíbulo de Borgânia, ali entre as pregas vocais falsas e verdadeiras. Já a mucosa que reveste as pregas vocais, face laríngea da epiglote, né? A face mais posterior da epiglote, e a face anterior das aritenoides, é um outro epitélio, um epitélio estratificado pavimentoso e não tem glândulas mucosas. De acordo com o Irano, ele divide didaticamente a estrutura da prega vocal como cobertura. O que é a cobertura? A cobertura, né, é o epitélio e a lâmina própria. A camada superficial da lâmina própria, o epitélio, e a camada superficial da lâmina própria, que é o espaço de Heinck. Entre a cobertura, tem o ligamento vocal, que é a camada intermediária e a camada profunda da lâmina própria. Né? Essa cobertura, né, se desliza o movimento sobre o corpo, que é mais rígido, que é onde se encontra a musculatura, que é o músculo vocal, que é a porção medial do tireoaritenoideu. Ok? Aqui a gente vê bem, né, o epitélio, a membrana basal, né, e o espaço de Heinck, que é a cobertura. A lâmina intermediária e a profunda, que é o ligamento vocal, e o músculo vocal, que é o corpo. Ok? E os componentes da lâmina própria, né, são fibras elásticas, colágenas, água, minerais, glicoproteínas e glicosanoglicanas, que é a matriz extracelular. Ok? Já as fibras elásticas, elas se concentram mais na camada intermediária. E as colágenas se encontram mais na profunda, né? Que garante a resistência e, ao mesmo tempo, a elasticidade do ligamento vocal. Né? As elásticas, eles têm bastante, tem alguns autores que falam 10 vezes mais delas, e as colágenas dão mais firmeza, né? Dá mais resistência a essa estrutura. Ok? Alguma pergunta, Felipe? Não tem nenhuma pergunta não, Luiz. A próxima aula vai ser de fisiologia da fonação? Isso aí. Ok? Então, só para avisar que o Dr. Fábio Lorenzetti já chegou. Tá. Ele quer começar a aula dele? Na verdade, ele deu uma saidinha para tomar um café, como você estava na aula, e a gente pediu para ele voltar em torno de 9 horas. Então, acho que você pode dar essa aula, que acho que dá tempo. Tranquilo. Como ele vem lá de Sorocaba, eu vou acabar essa aula, ele dá a aula dele, depois eu dou a aula de tracostomia e questões. Ok? Perfeito, legal, obrigado. Perfeito, vamos lá, fisiologia da fonação. Novamente, de uma forma didática, a fonação é dividida em estágios. O estágio da produção da fala, que primeiro vem a exalação, né, a fonação e a articulação-ressonância. Vamos falar de cada uma delas. A exalação nada mais é que aquela massa de ar proveniente do pulmão gera uma pressão abaixo ali da glote, né, e as cordas vocais verdadeiras estão aduzidas e tensas. Aquela massa de ar supera aquela resistência glótica das cordas vocais fechadas e gera um fluxo de ar de alta velocidade. Tá? Essa é a exalação. Essa corrente de ar do pulmão é a fonte de energia para a voz, que é a famosa pressão subglótica. Né? Pacientes que têm asma, enfisema, têm uma capacidade vital reduzida, que leva ao enfraquecimento da voz e um período encurtado na produção do som vocal sustentado, porque não tem uma pressão subglótica boa, né? Aquela cansa para falar. Já a fonação
nada mais é que a vibração das pregas vocais, devido à ação da pressão subglótica, que faz a força da abertura. Essa vibração das pregas vocais, né, aduzidas, né, tem uma força de abertura, que é a pressão subglótica, e também a força de fechamento, que é baseado na elasticidade da mucosa da prega vocal e o efeito Bernoulli, que a gente vai falar agora, né? Elasticidade, que é gerada pelo tônus do controle neuromuscular, já o efeito Bernoulli é um efeito físico, que é um ar passando em alta velocidade por um espaço estreito, acaba tendo uma pressão perpendicular, né? Fazendo com que há uma formação, um efeito de sucção das pregas vocais, ok? Esse efeito Bernoulli depende muito da mobilidade da prega vocal. Se for uma prega vocal cicatrizada, retraída, não vai ter o efeito Bernoulli, vai dar uma voz soprosa, e aí a pressão subglótica vai ter uma voz astênica, ok? Fatores que afetam a mobilidade da mucosa, né, que por consequência afetam o efeito Bernoulli e a vibração das pregas vocais. A aderência do tecido submucoso, as propriedades reológicas de fluidez da mucosa e a redundância da área mucosa, né? Ou seja, um paciente com Reinke, né, ele vai ter uma redundância demais ali, vai dar uma alteração na voz. E aí aqui a pressão subglótica, né, aqui é um corte coronal e um corte axial, sob visão ali estroboscópica da prega vocal. Você vê que aqui a atuação da pressão subglótica vai abrir o lábio inferior ali das pregas vocais aduzidas, e logo que começa a abrir o lábio superior, já vai fechando o inferior, e com isso continua a vibração das pregas vocais numa prega vocal normal, né? E aqui é o que a gente vê de cima, né, numa laringoestroboscopia. A articulação ressonância. A ressonância nada mais é que uma série periódica de impulsos cuja frequência coincide com a frequência natural do sistema, né? E a amplitude de suas oscilações cresce gradativamente, ou seja, entra em ressonância, né? O som produzido na glote é transformado em voz através do efeito de ressonância e articulação do trato vocal, né? O trato vocal é todo o espaço que vai da glote até o lábio, né? E a narina, né? Todo aquele trato vocal. Tem os órgãos de articulação, né? Lábio, língua, palato, mole e mandíbula, né? E os órgãos de ressonância, né? Que são a cavidade oral, cavidade nasal e seus paranasais e faringe, né? Então, o que é importante é que o espectro acústico radiante, né, a onda radiante, ele não depende só da onda sonora glotal, mas também do trato vocal. É uma soma. Como a gente vê aqui, o espectro acústico, para formar um espectro acústico, não só depende da amplitude das frequências da onda glotal, mas também das características da região, né? Tanto das cavidades nasais, quanto lábio, língua, né? Isso gera o espectro acústico da onda radiante que a gente vê aqui, ok? E aí vamos estudar as características da voz, né? O timbre, que nada mais é que a qualidade da voz, é o que distingue as vozes de duas pessoas, mesmo quando emitindo o som da mesma frequência. Ou seja, ali a onda glotal
parece que está igual, né? A mesma frequência, tudo. Porém, o timbre, o que determina o timbre é o formato e o movimento do trato vocal, e ver o timbre de cada pessoa. Ou seja, a maneira de abertura e fechamento glótico também afeta o timbre, porém em menor proporção. O que mesmo afeta o timbre é o trato vocal. Agora, uma classificação que é bastante usada é a escala de Hazard, né, que é uma avaliação perceptivo-auditivo. Né? Você escuta o timbre e classifica, né, de 0 a 3 em rouquidão, aspereza, soprosidade, astenia e tensão. Né? E aí você vai pontuando cada uma delas e dá uma pontuação total. Né? Já a intensidade da voz, né, é a quantidade de energia contida em um movimento vibratório, né? Dependendo pela maior ou menor amplitude da onda sonora. Né? Ela é medida em decibéis, tem geralmente sons fortes e sons fracos, né? Sons fortes de maior amplitude, sons fracos de menor amplitude. E a sensação de intensidade é o loudness. Quais os fatores que mais influenciam na intensidade da voz? Primeiro é a potência glótica, que é o produto da pressão subglótica, né, o ar a massa de ar proveniente dos pulmões, e o fluxo de ar através da glótica. É a potência glótica. A eficiência glótica, que é o aumento da resistência e da força glótica. Com isso dá um fechamento mais intenso. Né? Já o trato vocal, né, diferentemente do timbre, tem pouca importância. Né? Essa modulação do som glótico tem pouca importância na intensidade da voz. Outra característica é a frequência fundamental da voz, que nada mais é que a menor frequência na qual as pregas vocais vibram para cortar o fluxo de ar em pulsações glóticas, correspondendo ao número de ciclos por segundo. Nos homens, a frequência fundamental é menor, que a voz é mais grave, de 100 a 150 Hz. Já nas mulheres, nas crianças, é um pouco mais alto, mais agudo, né? De 180 a 250 Hz. Então, tem também as frequências aqui, as características das frequências fundamentais. Né? O pitch vocal é a sensação auditiva da altura da voz. Né? No caso, o pitch aumentado é uma voz mais aguda, né? Mais baixo, mais grave. Né? E é regulado principalmente por 3 fatores: tensão, massa e comprimento das pregas vocais. Né? Ou seja, quanto maior a tensão, né, das pregas vocais e menor a massa da borda livre, mais aguda. Né? Mas para você aumentar a tensão das pregas vocais e diminuir a massa da borda livre, você tem que aumentar o comprimento. Né? Só que, se você pegar um violão, se você aumenta as cordas, no caso, você diminui a frequência. No caso da prega vocal, o que prevalece é a tensão e a diminuição da massa. Com isso, a voz fica mais aguda, não porque o comprimento, tá? Isso muitas vezes é difícil de entender, porque o que prevalece é a tensão e massa na hora de fazer a voz mais aguda, ok? Então, vamos lá. As alterações viscoelásticas, né? No caso da elevação do pitch, ele aumenta a tensão, diminui a massa da borda livre, no caso alonga, e há um predomínio de quê? De coação do músculo, do CT. Né? Ou seja, tensão e diminuição da massa. Isso que faz a elevação do pitch, a voz ficar mais aguda. Diminuição do pitch, diminui a tensão, aumenta a massa e, no caso, encurta a prega. O quê? Predomínio do tireoideu, menos do CT. Outra coisa que influencia é o tamanho da laringe.
diferenças individuais no tom de voz, homem e mulher. Né? No caso do homem mais grave, a laringe maior. E a variação da pressão subglótica também influencia. Então, para ocorrer uma fonação normal, ocorre somente dentro desses parâmetros, né, normais. Né? O fechamento glótico, a G0, que é a quantidade de espaço entre as pregas vocais que não há fluxo de ar, a pressão subglótica, as características reológicas das pregas vocais e a coaptação entre o lábio superior e inferior das bordas da prega vocal. É aquilo lá que a gente comentou. Aqui, ó, a área glótica inicial sem fluxo de ar subglótico. Né? E aí, o AG0 crítico é o valor de AG0 a partir da qual não fecha durante a vibração. Né? Acima do AG0 crítico, a voz fica mais soprosa, maior a área, soprosa e astênica. Ok? Outro é o controle do modo de fonação, outra característica. No caso, é o registro. É um modo de vibração variado das pregas vocais, fornecendo diferentes qualidades vocais. Ok? É o que regula é o tipo de padrão vibratório, o grau de adução, formato da borda livre, propriedades viscoelásticas da camada da prega vocal e correlacionado principalmente com a duração do fechamento glótico. Ok? É isso aí, pessoal. E o controle do modo de fonação. Tem 3. O registro de pulso, registro modal e falsete. Essa parte tem que decorar mesmo, pessoal. O registro de pulso, eu chamo vocal fry, é a baixa frequência. Né? No caso, mais grave é a atividade mínima do músculo vocal, do tireoaritenoideu e do CT. Já o registro modal é uma média frequência. E essa média frequência é subdividida em peito, médio e cabeça, sendo o peito um pouco mais grave, médio, e a cabeça mais agudo. Né? É uma ação conjunta entre o PA, músculo vocal, e o CT. Ok? Já o falsete é a alta frequência. Ação primordial do CT, que ele estica a prega vocal, aumentando a tensão e diminuindo a massa da borda livre. Ok? É isso aí. Felipe, tá tudo pronto aí? Oi, Luiz, tudo bem? Oi, tudo bom? Tá tudo bem aqui, sim. O Fábio já está na Fundação Otorrino, então a gente pode fazer um intervalo e nessa parte a gente retoma o pessoal de acostumia em testes. Tá bom. Obrigado? Perfeito, tranquilo. Então eu vou desconectar, é isso? Perfeito. Você desconecta, aí o Fábio conecta com o palestrante e ele convida você para ser moderador. Tá bom. Tá bom? Perfeito. Tranquilo. Tchau, pessoal. Até daqui a pouquinho. Tá bom. Boa noite, pessoal. Então vamos dar continuidade à aula do Luiz. Ele vai falar sobre traqueostomia e depois ele vai fazer uma aula de testes aí para vocês revisarem o assunto. Então vamos lá, Luiz. Vamos lá, pessoal. Traqueostomia. Só as indicações. A traqueostomia, na verdade, é a confecção de um estômago, né, para ser uma via alternativa para via aérea. Então, quais são as indicações? Obstrução de via aérea superior, intubação orotraqueal prolongada por mais de 7 dias, né, por aí você tem um risco de estenose traqueal quando tem uma intubação orotraqueal prolongada. Um edema devido a queimaduras, infecções ou anafilaxia, um edema de via aérea, com isso com risco, né, de obstrução nasal de via aérea superior, com isso você faz a traqueostomia profilática. Tempo prévio ou complementar de cirurgias bucofaringolaringológicas, né, você vai tirar um tumor de supraglote, né, e aí você já faz uma traqueostomia, né, com risco daquele lá causar um edema e então obstrução. Em casos severos de síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono,
uma traqueostomia. Em alguns autores falam que tem um gold standard, porque como você tira toda a questão do colapso, né, faríngeo, tudo, você faz a traqueostomia e não tem como o paciente ter apneia. E diminuição do espaço morto durante a ventilação para facilitar o desmame do ventilador, né? Você acaba fazendo a traqueostomia porque você tira todo aquele espaço morto, né? Fica muito mais aqui, né? O espaço muito menor, né? Para você fazer o desmame. Então, só para enfatizar, não existe contraindicação absoluta de traqueostomia, né? Tem algumas pessoas que falam, pensou em fazer? Faz. O problema é você não fazer. Garantir uma via aérea para o paciente. As contraindicações relativas carcinoma espinocelular laríngeo, né? Porque se você tiver fazer uma traqueostomia e não abordar o tumor, você pode ter implantação no estômago, né? Assim pela mesma razão na papilomatose laríngea. E um tratamento preventivo da aspiração é uma contraindicação relativa até mesmo, porque você pode piorar a aspiração fazendo a traqueostomia, a gente vai falar mais para frente, né? Aqui, ó, questões fisiológicas. Como você pode piorar o grau de aspiração fazendo uma traqueostomia? Devido à fixação mecânica, né, do complexo laringotraqueal com a cânula e o balão, você diminui a elevação laríngea. Com isso, pode piorar a aspiração, né? Somente paciente que não tem balão, né? Só a cânula, né? E aí você pode aumentar até mesmo a aspiração do paciente. Porque com balão, né, você impede de ser para aspirar para o pulmão. Desvio do fluxo aéreo, devido o ar não passar nas cavidades nasais, né, e a própria laringe, altera a sensibilidade laríngea, prejudica a atividade motora de adução e abdução máxima das pregas vocais, interfere no reflexo de tosse e coordenação, respiração de evolução. Devido o ar não passar ali pela laringe, né? Isso ajuda muito na questão da sensibilidade. Compressão esofágica. Por quê? Porque o balão acaba comprimindo posteriormente a parede posterior da traqueia e, por consequência, também o esôfago. Você pode comprometer o trânsito alimentar, alteração da pressão intraesofágica, para aquela compressão anterior, e um balão insuflado com alta pressão, você pode ter uma isquemia traqueal, né, da parede posterior. O paciente evolui com uma traqueomalácia, né, aquela flacidez da traqueia, e quando associar um cuff de alta pressão, né, com alta pressão, e uma sonda nasoenteral, ou seja, aquele atrito entre o balão e a sonda, pode fazer uma fístula traqueosofágica, né, um pertúrito entre a parede posterior da traqueia e a parede anterior do esôfago, né, causando uma fístula. Complicação. Então, a cirurgia é uma cirurgia eletiva, né? Você tem que posicionar o paciente com o pescoço estendido, você expõe 50% da extensão da traqueia, né, na hora que estende o pescoço, você expõe metade dos 18 a 22 anéis traqueais. Onde fazer a incisão, né, horizontal, na distância média entre a fúrcula external e a proeminência laríngea. Isso muitas vezes é uma pegadinha de pau. E a tamanho da incisão, de 3 a 5 centímetros. Né? Você faz essa incisão, pele subcutânea, e aí você faz uma divulsão, né, na linha mediana dos músculos inferioideus aqui, né? Aqui o externo ióide, você faz uma divulsão lateral para ter acesso
aqui a cricoide e afastar também, muitas vezes, para baixo, até decisar a tireoide, né, a glândula tireoide que pode ficar na frente, ok? Aí você faz a incisão, faz, na verdade, acesso ali entre o segundo e terceiro anel traqueal, né? Faz esse flap aqui, faz esse corte em U, puxando esse flap para baixo, porque esse flap, né, ele é fixado no subcutâneo, que é o ponto de Bjork, né? Esse ponto de Bjork é importante para você, numa eventual decanulação, você, na verdade, na hora de canular de novo, não fazer falso trajeto, ok? Esse ponto é super importante. Aí as cânulas, a princípio, né, você faz a tração, você faz uma cânula plástica, né, com o cuff, né, e 48 horas, 44 horas você descomprime o cuff, e em 48 horas você troca por uma metálica, que a metálica é mais fácil você higienizar, ok? Que deve ter atenção na cirurgia. As veias tireoides inferiores, fazer uma boa hemostasia. Algumas vezes, as veias tireoides inferiores pode ser um motivo de sangramento. A artéria tireoide mínima, presente em 10% dos pacientes, acende ali do istmo, né? O istmo é que liga os dois lóbulos. E às vezes o istmo, ou você incisa o istmo, ou rebate o istmo. Né? A maioria das vezes você pode incisar e ligar. Via bracocefálica esquerda, arco venoso jugular, pleura e timo em crianças. Por quê? Porque na hora que você faz a hiperextensão cervical, essas estruturas podem subir da abertura torácica superior para o pescoço, né, e tornar essas estruturas aí não podem ser atingidas durante a cirurgia, que é motivo de complicação. O istmo da glândula tireoide, já falei, nervos laringeu recorrentes. A gente tem que falar para os residentes que quando fazer uma tracostomia, sempre se basear na linha média, nunca sair da linha média, porque no sulco traqueoesofágico, né, nas laterais ali, correm os nervos laringeu recorrentes. Você pode, né, fazer uma iatrogenia e o paciente, né, comprometer tanto a acessibilidade como a motricidade da musculatura, como a gente já falou, da laringe. E a veia jugular anterior, né? Às vezes você pode encontrar. A traqueostomia de urgência. A traqueostomia de urgência é aquele paciente, vamos supor que tem um tumor na supraglote, né? E já está ocupando grande parte da supraglote, dá poucos sintomas e tal, e fez um resfriado. E com isso, o edema ali tampou tudo. Você tem que fazer uma traqueostomia de urgência, né? Tem que ser 2 a 3 minutos, com local, incisão vertical, ou até mesmo uma oclusão súbita, né, da via aérea superior. O importante é a via aérea. Prioridade. Depois que você faz a hemostasia. A traqueostomia de urgência tem que ser 2 a 3 minutos. Senão, o paciente é um corpo estranho, mas o melhor exemplo é um corpo estranho. Você não conseguiu, você faz a traqueostomia de urgência. Aí faz a traqueostomia, incisão vertical, né? E na incisão vertical na traqueia, né? E depois que você se preocupa em fazer a hemostasia. A cricotireotomia cirúrgica também é um procedimento de urgência, né? A vantagem que a membrana cricotireoide, né, que a gente viu na aula de anatomia, ela é muito especial, é fácil acesso ali, né? Limitação ao risco de lesão subglótica, porque se dependendo se você for muito intempestivo, você pode lesar ali a região subglótica e até mesmo dar uma estenose. Desvantagem,
você pode só permanecer por 3 a 5 dias, né? As contraindicações: criança abaixo de 12 anos, que criança nessa região, alto risco de estenose subglótica, infecção laringe, trauma e tumores laríngeos, né? Imagina, você tem um tumor laríngeo, você entra no meio do tumor, começa a sangrar, não dá certo o acesso à via aérea, né? E a cricotireotomia nada mais é que você faz uma incisão aqui na pele e já aborda a membrana cricotireoide, coloca um dilatador e já coloca o espéculo dilatando e já coloca a cânula, ok? E a traqueotomia percutânea é totalmente eletivo. O paciente tem que estar entubado, né? O paciente, você faz à beira do leito, né? O paciente está na UTI, entubado e é eletivo. O paciente está estável hemodinamicamente, precisando de uma traqueostomia. Esse paciente, na verdade, ele tem que ter condições para fazer essa traqueostomia, né? Além de estar estável, tem que ter uma boa extensão cervical, né? E você faz com um broncoscópio, né? Você faz um auxílio do broncoscópio. Primeiro você faz uma incisão horizontal de 1 centímetro na pele. Você entra com a agulha a 45 graus aspirando, né? Se chegou na traqueia, você vai sentir que foi aspirado o ar. E você utiliza a técnica de Seldinger. O que é a técnica de Seldinger? São dilatadores cada vez mais grossos, né, até que chegue a dilatar o suficiente para você colocar a cânula que é colocada entre o segundo e o terceiro anéis traqueais. Como você sabe que você vai estar no segundo anéis traqueais? Auxiliado pelo broncoscópio. Okay? Quais são as contraindicações? Urgência, que não é um procedimento de urgência. Crianças, pela limitação técnica, pacientes sem intubação orotraqueal que não dá para fazer, e paciente com massa cervical mediana. Qual a crítica dessa traqueostomia? É a possibilidade de conversão ao método convencional. Ou seja, essa técnica deve ser feita com alguém que tenha prática de fazer a traqueostomia convencional. Porque se não der certo, você vai ter que converter ali na hora. Ok? A traqueostomia em crianças tem várias peculiaridades, né? Como os pediatras falam, criança não é um adulto pequeno. Tem algumas coisas que você tem que ficar atento. A extensão cervical aumenta a extensão da estrutura do mediastino na traqueia, né? Como a gente já falou, né? Há uma traqueia super delicada, né? Principalmente na hora de manipular, na hora de incisar. A incisão horizontal de 1 a 2% na pele e a incisão vertical na traqueia. Você não faz ponto de Bjork, que é os contraindicados ponto de Bjork e remoção de parte de anéis traqueais, porque alto risco de estenose subglótica, estenose de laringe, de traqueia, ok? Fazendo essas manobras. E aí você coloca a incisão vertical e coloca 2 pontos para ancorar e coloca a cânula. E no pós-operatório? No pós-operatório sempre pedir um raio-x de tórax. Para que pedir raio-x de tórax? 2 coisas. Para você ver se houve um pneumotórax, ou pneumomediastino, e também saber onde está a ponta da cânula, né? Se a posição está boa, se está muito anteriorizada ou se está muito posteriorizada, ok? É super importante um raio-x de tórax. A antibiótico-terapia, geralmente no nosso serviço aqui no Hospital das Clínicas, a gente dá uma cefalosporina de primeira geração, aspiração frequente, né, nebulização com oxigênio e mucolíticos, para você quebrar aquela secreção mais espessa. Como eu já falei, você coloca primeiro a plástica, né, e com o cuff, você desinsufla em 24 horas, mantém aspirando e tal, inalação, e troca por uma metálica em 48 horas, 2 dias.
Complicações intraoperatórias. Sangramento, e fazer uma bela hemostasia, pneumotórax, pneumodiastine, né? Se você não faz uma boa extensão cervical, se você tiver uma secção muito, né, inferior, lesões de estruturas paratraqueais, como já falei, em crianças, a morbidade pode dar de 5% a 40% e a taxa de mortalidade de 2%. As complicações precoces, né, nas primeiras 24 a 48 horas. Sangramento, obstrução por muco, traqueobronquite, celulite peristoma e enfisema subcutâneo. Isso é bem comum, principalmente quando você faz uma incisão pequena. E aí o estômago fica muito junto da cânula, né? E aí acaba o ar dissecando ali, você pode fazer um enfisema subcutâneo. E uma acidental decanulação. Isso que é importante fazer aquele ponto de Bjork lá. E as tardias, sangramento após 48 horas, a fístula traqueoinominada, né? Quando há uma cânula muito grande, né? E aí acaba furando a parede anterior da traqueia e pelo tronco braquioencefálico. E aí pode uma mortalidade muito alta, né? Eu e Felipe, a gente presenciou lá no Hospital Clínicas. Só que ainda bem que a incidência é muito baixa. Estenose traqueal, atenção para o cuff, né? Tem que ser baixa pressão, volume, mas com baixa pressão. Fístulas traqueoesofágicas, traqueocutâneas e até mesmo granuloma do estômago. As complicações, vamos para as questões. Olá, Felipe. Alguma questão aí? Não tem nenhuma questão. Acho que pode dar continuidade. Ok. Eu trouxe várias questões, adicionei mais 20% de questões, tá? Para a gente fixar bem esse tema que é importante, aí é bem cobrado. Questão: quais as músculos são inervados pelo nervo facial? Ventre posterior do músculo de gastro, estilofaríngeo, estiloide, platismo, ventre posterior, milioide. Então, quais são os inervados pelo sétimo? Né? Ventre posterior do músculo de gastro, estiloide, platisma, né? Aqui não tem esse ventre posterior, é só o platisma mesmo, tá? Ou seja, ventre posterior do músculo de gastro, ventre anterior é pelo quinto. Lembrar que o estilofaríngeo é pelo glosso faríngeo, tá? E o milioide é pelo quinto. Questão 2. Qual desses músculos lá abaixo não é inervado pelo vago? Constritor superior, tensor do véu palatino, halotofaríngeo, salpingofaríngeo. Então, é o tensor do véu palatino, né? O nervo do ramo mandibular do trigêmeo, ok? O resto todos nervo vago. Sobre os espaços cervicais profundos, a alternativa correta. O espaço retrofaríngeo é o espaço entre a divisão alar e a divisão pré-vertebral, né? Aquela camada alar e a camada pré-vertebral da camada profunda da face cervical profunda, estendendo-se até o diafragma. O Danger Space situa-se entre a face bucofaríngea e a divisão alar da camada profunda da face cervical profunda, estendendo-se até o nível T2. O espaço pré-vertebral é o potencial espaço entre o ligamento longitudinal anterior e os cóccix pré-vertebrais, estendendo-se até o nível do cóccix. O limite medial do espaço parafaríngeo é a parede lateral da faringe. Seu limite lateral, a camada superficial da face cervical profunda sobre a mandíbula, pterygoide medial e parótida. Ok. Então, pessoal, o verdadeiro é esses limites aqui, lateral e medial do espaço parafaríngeo, né? Aqui o espaço pré-vertebral, qual o erro aqui é? Está entre a face pré-vertebral e os corpos vertebrais, não é o ligamento anterior. Né? O Danger Space ele fica entre a face alar e a face pré-vertebral.
E o espaço retrofaríngeo é aquele que inclui, o espaço retrofaríngeo está entre a bucofaringe e a ala, ok? Não é entre a ala e a pré-vertebral. Qual dos espaços quando atingido por uma infecção, esta não é disseminada diretamente para o mediastino pré-vertebral, parafaríngeo, dando espécie retrofaríngeo e visceral anterior. Então, se você for ver aqui, dentre todos esses, o parafaríngeo não vai direto para o mediastino, os outros sim, ok? Quais músculos que não são inervados exclusivamente pela alça cervical? Se eu falei, o esternoióide, esternotireoide, tireoióide, genioióide e homoióide. Ok. Então, é o seguinte, aqueles infra-ióideos, que é o esternoióide, esternotireoide e homoióide, são todos inervados pela alça cervical, aquele plexo cervical, profundo de C1 a C3, que agora o tireoideu é fibras diretas de C1. E alguns autores falam que também é o hipoglosso. E o gênio ióide é só hipoglosso, ok? Qual músculo não tem relação com a formação, movimentação do palato mole, palato grosso, palato faríngeo, tensor do véu palatino e constritor superior da faringe? Então, todos esses três, sim, influenciam aí na formação e movimentação do palato mole. O constritor superior da faringe, não. O constritor superior da faringe, lembrando, é ali a parede posterior do espaço amidaliano. Na tireoplastia tipo 1, com rotação de aritenoide, esta rotação, simulação de qual músculo intrínseco da laringe? A tireoplastia tipo 1 ela é feita para pacientes que têm uma adução, uma paralisia mediana da prega vocal. Então, você vai ter tendência a fazer uma abdução, E qual desses... você tende a fechar, é aquela paralisia em abdução. Tem uma paralisia em abdução, você tende a fechar. E aí o que acontece? No tireoplastia tipo 1, você coloca um bloquinho de silicone medializando a prega vocal, só que você tem que estar no mesmo nível da outra prega. Você tem que fazer você tem que rodar a aritenoide. Para você rodar a aritenoide, você tem que simular qual o músculo, Você faz um ponto no processo muscular e aqui nessa região acima aqui da cartilagem cricoide. Na hora que você amarra, você faz uma simulação igual ao calo, que é o crico aritenoideu lateral, ok? Ou seja, você medializa a prega vocal, tá? Só reenfatizando, paralisia em posição lateral, posição abduzida. E aí você faz a tireoplastia tipo 1, coloca aquele bloquinho de silicone, medializa, e você roda fazendo essa simulação do calo, tá? Qual músculo não eleva a laringe? Músculo digástrico, músculo milioide, músculo esternoióide, músculo estiloióide e o músculo tireoióide. Então, se você for ver aqui todos, é o esternoióide que é o infraioide. Esse não, esse abaixa a laringe. Todos esses aí são supraioideus, ele vai elevar a laringe na sua ocupação. Questão 9. Em relação à drenagem linfática da laringe, é correto afirmar? Isso é importante, cai muito em prova, pessoal. A drenagem linfática na glote é particularmente rica. A supraglote drena para a cadeia júgulo-carotídea média, principalmente.